Dando continuidade ao vídeo, então a gente parou. Quais são os sinais de violência, né? Como que a gente identifica que essa criança está sofrendo violência? Seja ela física, sexual, psicológica, né? Sendo assediada de qualquer forma. Então, eu pedi para vocês listarem 10. Tem muito mais que 10, nós vamos falar de alguns, né? Um dos sinais bem clássicos é a mudança de comportamento da criança, né? Então, a criança ela muda de comportamento radicalmente, né? E quem a conhece percebe que algo estranho está acontecendo, né? Na verdade, tem criança que fica muito silenciosa, então ela acaba ficando muito quietinha, né? Medrosa, então ela fica muito quieta. De repente essa criança ela é bem ativa e do nada ela tem um comportamento de alteração para apatia, indiferença, né? Então também esse é um sinal importante, tá? Por outro lado, tem crianças que começam a ficar muito agressivas. Então, se ela é uma criança doce, se ela é uma criança tranquila, serena, ela de repente começa a mudar seu comportamento radicalmente. Então, ela começa a ficar mais agressiva, mais respondona, mais ácida, né? E aí a gente consegue, muitas das vezes, identificar. Outro sinal importante, às vezes a criança começa a apresentar algumas doenças, algumas queixas, dor de cabeça, algum problema gastrointestinal, ou muita diarreia, ou muita dor no estômago, né? Então, muitas das vezes essa criança ela tem essa alteração física, né? Fisiológica, na verdade, fisiológica, né? Então, ou ela vai apresentar aí episódios de diarreia constante, ou ela vai apresentar queixas de dores no estômago constante, e muitas das vezes essa criança não tinha nada, então é um sinal, né? Sinal e um sintoma muito importante para ser avaliado aí diante da violência que essa criança possa vir a estar sofrendo, tá? Muitas crianças, quando sofrem violência, elas começam a ter um rendimento escolar prejudicado. Então, às vezes a criança ela é um ótimo aluno, né? Uma ótima aluna e de repente, do nada, ela começa a ter uma queda no seu desempenho escolar, né? E radicalmente também, né? E muitas das vezes é o professor que nota isso dentro da sala de aula. Então é uma das coisas muito importante. Criança que dorme muito, que só quer dormir, só quer dormir, só quer dormir, pode ser um sinal depressivo de uma criança que não está querendo enfrentar a realidade. É importante também ficar de olho, né? Criança que muitas das vezes está comendo excessivamente, ou criança que não quer comer mais nada, de repente ela não quer mais nenhum alimento, né? Faz meio que uma greve de fome sem saber, né? De repente essa criança ela não aceita comer mais nada, ou ela começa a comer excessivamente, né? Ela começa com aquela compulsão alimentar. E aí também tem que ficar de olho nessa criança, nesse comportamento alterado, tá? Muitas das vezes alguns sinais são imperceptíveis, mas a mãe que conhece o seu filho, ela consegue ter esse feeling, ela consegue ter essa linha de percepção e de alteração da criança. Ela consegue perceber se essa criança está muito fechada ou se ela está extrovertida demais a ponto de ser agressiva, né? Se ela está muito apática, se ela está muito embotada, está muito fechada. Então, são sinais assim meio que clássicos, né, de uma criança que está aí sofrendo algum tipo de violência, tá bom?
vai depender muito ali do núcleo familiar, né? E como essa criança vai apresentar essa reação. Então, fica difícil a gente colocar aí todos assim no mesmo, né, na mesma linha. Então, cada criança tem que ser avaliada assim detalhadamente, com muito cuidado, né, para poder tentar descobrir o que está acontecendo e o que está deixando essa criança alterada, né, que provavelmente é uma violência, seja ela sexual, seja ela física, psicológica, né? Então, geralmente criança saudável é criança feliz, criança que brinca, criança que cada fase do seu crescimento, ela vai apresentar ali, de acordo com o que a gente aprendeu, as suas características, né? Então, tá na hora da criança dar risada, então tá na hora da criança fazer cambalhota, tá na hora da criança ir para a escola, tá na hora da criança falar, tá na hora da criança comer até. Então tudo vai ter ali o seu parâmetro, né? Vai ter o seu score, tudo vai ter ali de acordo com a idade, de acordo com o tempo, o seu ambiente, de acordo com o hábito familiar, tudo tem que estar, né, assim, equilibrado. Então, quando existe um desequilíbrio aí é de se preocupar, tá? Mas a mãe, ela consegue ter essa percepção com certeza. E o que a gente vai fazer se a gente descobre, infelizmente, que essa criança está sofrendo alguma violência aí sexual, psicológica ou física? A gente tem que denunciar, né? Com certeza a gente tem que denunciar, né? Então, vocês viram no texto que eu mandei para vocês, tem o Disque 100, tá? Mas nós temos o Conselho Tutelar, a gente tem a Delegacia de Polícia, a gente tem vários canais, a gente pode fazer uma denúncia anônima, tá bom? A gente não pode deixar essa criança sofrer e depois vir a ter aí sequelas talvez irreversíveis pelo resto da vida, tá ok? Tudo bem, pessoal? Então, qualquer dúvida, manda aí que a gente responde, tá?